Seja bem-vinda, Nutri, à nossa live. Muito obrigada, boa noite a todos que estão aqui. Hoje, então, nós vamos aprender um pouco mais sobre vida saudável e também sobre o tema emagrecimento. Então, e para começar a nossa live, temos a primeira pergunta. Nutri, em que momento nós devemos procurar um profissional da nutrição? Essa é uma dúvida muito frequente, né? As pessoas acabam se perguntando quando que é o momento correto procurar um profissional nutricionista. E a frase que geralmente a gente usa é: em qualquer fase da vida você deve buscar um nutricionista, né? O fato é que todas as pessoas deveriam seguir uma alimentação baseada na conduta individual, né? E isso quer dizer também que não importa a fase da vida que a gente esteja, vai ser importante, mas também que as nossas necessidades elas vão mudando, né, ao longo da nossa vida. Quando a gente é criança, a gente tem certas necessidades, quando a gente vai crescendo, a gente vai tendo outras necessidades, né? E na fase adulta, geralmente o que acontece? É uma fase em que as pessoas buscam necessidades específicas, né? Elas têm necessidades de aumentar a energia, de diminuir cansaço, de dormir melhor, e uma das coisas que acontece é o ganho de peso, justamente por causa de uma vida corrida ou estressante, ou simplesmente o fato de não ter, então, uma rotina baseada naquilo que realmente precisa, né? Então, respondendo à pergunta, Francine, em qualquer fase da vida, todas as pessoas deveriam buscar aquilo que realmente necessitam para se alimentar melhor. Legal, Nutri. É interessante, né, porque as mães que estejam nos acompanhando, observem então que desde a infância seja importante procurar um profissional de nutrição, né, para não deixar isso para mais tarde. É muito comum hoje em dia, já o bebezinho iniciou a amamentação, já ter os conselhos do nutricionista para saber o que a mãe deve comer para passar então os nutrientes corretos para um bebê que ainda não come comida sólida, só amamenta, né? Então, todas as fases da vida. Legal, Nutri. E tem aquela pessoa, né, que não cuidou da alimentação durante essa fase, desde a infância, enfim, que, querendo ou não, a preocupação com a nutrição veio depois, né? Então, hoje a pessoa que tem 30 anos, vamos supor, não era tão forte como é hoje essa questão da nutrição. 30, né? E aí? É mais difícil de perder o peso, no caso? Que ganhar é fácil, né? Realmente, assim, ó, geralmente principalmente as mulheres, quando chegam nos 30, elas já estão formadas, bem dizer, a carreira, parte dela bem sólida, muitas vezes já constituiu a família também, né? Então aí chega um momento em que ela quer se cuidar, né? E aí o que acontece? Por onde começar? O que fazer? Né? Então daí ela quer se preocupar com o lado estético, ela quer buscar atividade física, ela quer ter uma alimentação correta, muitas vezes tudo aquilo que ela quis antes, né? Mas não tinha de repente o tempo suficiente, agora acabou que chegou o momento, né? E então, quando a gente chega nessa idade, vem outras coisas junto também. Começa a aparecer os sinais de envelhecimento. Aparentemente parece que aqueles quilinhos de uma viagem, de um final de semana, né? Parece que vão ficando um pouquinho mais difícil de perder, né? É verdade. Então, aí eu pergunto pra Nutri, que muitas pessoas dão desculpa assim pra não fazer a dieta. Ah, não tenho tempo de cozinhar. Ai, minha vida é corrida. Dá pra se organizar? Então, isso é uma queixa muito comum, que acontece bastante. As pessoas, elas têm o desejo de começar a se cuidar melhor, né? E o enfrentamento acaba sendo que realmente a parte de preparação dos alimentos demanda um pouquinho de tempo, né? Então, sim, quem quer se cuidar, quem quer levar uma vida mais saudável, vai precisar dedicar tempo. Como eu falei anteriormente, pode ser que às vezes chegando nessa fase, na fase adulta, tenha mais tempo, mas às vezes pode ser que não. Pode ser que seja ainda uma fase muito mais corrida, porque às vezes uma mulher que tem uma criança pequena, né, chega do trabalho e acaba tendo que cuidar da criança e atender as necessidades básicas.
E às vezes o que acontece é justamente o contrário, ela tanto quer alguma coisa e aquilo ali acaba ficando de segundo plano, né? Porque acabam vindo outras prioridades sobre isso, né? E cozinhar acaba sendo realmente algo que as pessoas perguntam, o que fazer, né? Como cozinhar? Como ter tempo para isso, né? Hoje em dia, o que a gente levanta a bandeira de ter uma alimentação mais simplificada. A gente não precisa ter uma alimentação, digamos, totalmente elaborada. A gente entendendo quais são as nossas necessidades, aquilo que realmente o nosso corpo precisa, então a gente busca da forma mais simples possível. Então, nosso primeiro passo é reconhecer. Eu preciso mudar. É uma mudança que vai refletir em mim, vai refletir na minha família, vai trazer mudanças estéticas para o meu corpo, mas por outro lado também eu vou ter muito mais saúde, muito mais disposição. Então, os benefícios, eles são inúmeros. Uma das coisas que eu percebo muito mesmo, é os pacientes pegam a dieta e quando retornam, eles falam o seguinte, assim, eu queria emagrecer, mas o que eu consegui foi dormir melhor, eu emagreci também, mas eu tenho mais disposição, a minha vida mudou e eu tô muito melhor. Então, esses são os resultados que de fato a gente quer colher, né? E por onde começar? Começar simplesmente marcando a consulta e pegando seu cardápio e se organizando, que era aquilo que a gente falou anteriormente, né? Então não existe, digamos, uma fórmula milagrosa para a gente elaborar, cada um vai ter as suas necessidades individuais e inclusive, às vezes o que dá muito certo para uma pessoa, não vai dar certo para outra, e a gente, por isso que a nutrição ela é individualizada, não é só a parte da alimentação e dos nutrientes que a gente busca individualizar ali no cardápio, que são os alimentos, ou na prescrição, que muitas vezes acaba sendo importante também, mas justamente nessa rotina, porque às vezes as pessoas têm um conhecimento. Nutrição é uma coisa que se fala muito no momento, e a gente tem acesso a essa informação. A gente abre redes sociais, a gente tem acesso a essas informações, a gente liga a televisão, a gente tem acesso, a gente vai no computador e faz uma pesquisa, a gente também tem acesso. Tem jornais, tem revistas, tem livros, então a gente tem sim muitas respostas ali. Mas o que as pessoas acabam enfrentando dificuldade é justamente em fazer todas essas informações se encaixarem na sua vida, né? Então, às vezes, olha e pensa assim, por que para aquela pessoa dá certo e para mim não dá? Porque ela está tentando se espelhar e refletir na realidade de outra pessoa. Então, o primeiro passo é a gente realmente entender o que a gente precisa e seguir aquilo que o nosso corpo precisa. Porque às vezes também tem muita gente que não quer mudar o corpo, né? Quer mudar, quer ficar pensando às vezes em ser magro. E tem aquele também que é magro, né? E às vezes acha que tô bem. Mas às vezes aquele pode ser um falso magro, ele pode ser um magro que tenha bastante gordura ruim, vamos dizer assim, e a massa magra, querendo ou não, tá baixa, né? Muito bem lembrado, Francine, a tua colocação. Exatamente, assim, quando a gente faz a avaliação do paciente, a gente faz uma avaliação corporal, né? Então, às vezes, a pessoa se enxerga de uma forma, mas não sabe realmente como que tá por dentro, né? A forma da gente se ver por dentro é como? Fazendo uma avaliação física, né? Ou um exame de bioimpedância, que é um exame que mostra percentual de gordura, percentual de massa magra, como é que tá os líquidos corporais, né? E para ver se realmente essa pessoa tá com um percentual de gordura ideal para a idade, para a fase da vida que está, né? Então, às vezes pode ser que seja uma pessoa que aparentemente seja magra, mas um percentual de gordura tá ali em 30%, né? Então, sim, é uma pessoa que precisa de uma nutrição adequada e também de atividade física, por exemplo, para diminuir gordura e ganhar massa magra, né? Por exemplo. Aqui na outra imagem a gente faz a bioimpedanciometria, que é o que mostra, como a Nutri falou, né? Mostra a parte óssea também, né? A quantidade de líquidos corporais, percentual de gordura, de massa magra. Então é um exame assim que é importantíssimo. Todas as pessoas deveriam saber realmente como que está esse lado por dentro, né? E fora isso também a gente tem os exames bioquímicos, né? Os exames bioquímicos falam muito mais daquilo que o nosso corpo consegue, do que os nossos olhos conseguem ver. Daí a gente consegue saber realmente os nutrientes que precisam, tudo certinho, né? Tudo, exatamente. E de forma individualizada, aquilo que realmente o teu corpo está dando sinais de que precisa. Legal, Nutri. E além da alimentação, a Nutri falou ali a questão da atividade física, né? Hoje a gente está aí no momento da quarentena, as academias estão um pouco limitadas, a gente não tem tanto acesso. Que tipo de exercício a gente pode estar alinhando, vamos supor, com a alimentação em casa?
Então, assim, o que a gente sempre recomenda é que todas as pessoas tenham orientação de um profissional. Então, tem algumas academias que já estão funcionando, seguindo, digamos, os critérios importantes para esse momento, mas aquelas pessoas que não podem ou que decidiram ficar em casa, porque é uma decisão individual de cada pessoa, a pessoa para sair e fazer uma atividade física fora, ela deve se sentir segura para isso, né? Então é sim também buscar auxílio de um profissional, né? A gente sabe que a atividade física ela deve ser acompanhada, porque se for, por exemplo, buscar alguma atividade na internet, alguma coisa assim, corre o risco da pessoa não ser aquilo que ela precisava, ou inclusive se machucar, fazer algum movimento errado, né? Mas uma coisa que a gente sabe que todo mundo precisa, inclusive em todas as fases da vida, é sim atividade física, né? Atividade física, inclusive, não é só para quem quer emagrecer, é para quem deseja ter uma vida muito mais saudável, se preocupa com o hoje, mas também está pensando no futuro, né? Como que esse corpo vai estar daqui a alguns anos, né? A nossa preocupação deve se começar no hoje. E eu sempre digo que às vezes o mais simples funciona, né? Então, se uma pessoa não está fazendo nenhuma atividade física, e se possível for, então comece com uma caminhada, né? Se perto ou no bairro onde mora, na quadra, ou se não pode sair de casa, de repente providencia um simulador de caminhada ou uma esteira, alguma coisa nesse sentido. Legal, Nutri. A Nutri tocou aí no assunto na questão da internet, né? Às vezes as pessoas procuram na internet. E vamos tocar então nessa questão da nutrição da internet. As pessoas às vezes evitam de ir no nutricionista e vão lá e procuram aquelas dietas milagrosas na internet. Acontece bastante. Então, o que a Nutri pode falar sobre isso pra gente? É bem comum chegar ao paciente e dizer assim, Nutri, eu já tentei várias dietas, eu tô há, 6 meses tentando emagrecer, mas eu não consigo, eu já fiz a dieta da melancia, eu já fiz a dieta do ovo, eu já fiz, sabe, aparecem muitos tipos de dietas, realmente dietas mais maluquinhas, né? Que se encontra na internet, porque fulano emagreceu, porque teve, alguém famoso que fez, né? E a gente realmente não tem referência sobre essas dietas, porque nutrição é ciência, e tudo que a gente faz é baseado em ciência, né? É muito estudo envolvido para que a gente realmente consiga chegar a uma conduta adequada àquele paciente. Então, por isso que é muito comum o paciente sofrer primeiro para depois buscar um nutricionista e depois perceber assim o quanto era mais simples ter uma vida saudável. Nutri, vamos dar um exemplo de algum paciente que a Nutri já teve no consultório, né, que teve assim, tinha um grande peso, conseguiu reduzir, e como é a vida desse paciente hoje? O sentimento deles acabam sendo de uma eterna gratidão, sabe, Francine? Um paciente que perde passa por um grande emagrecimento, é realmente uma transformação. As pessoas passam por ele na rua e notam e comentam, né? E ele se sente realmente um vitorioso, porque às vezes uma pessoa que está obesa, ela é uma pessoa que já vem de uma obesidade muitas vezes da infância, então ela é rotulada como o gordinho, sabe? Então aquele sentimento realmente é de vitória. Uma das coisas que acontece muito é um sentimento de medo. Depois que a pessoa emagreceu, tem medo de ganhar de novo. Então, por isso que eu digo, né, que o acompanhamento, ele deve ser ao longo da vida. Tem pacientes que vão precisar que esse acompanhamento seja de 30 em 30 dias, de 40, de 60, a cada 3 meses, né? Mas um paciente que já emagreceu, ele sim necessita continuar em acompanhamento. Então, na verdade, não para mais, né? Começou, continua, até porque, vamos supor, eu cheguei no meu peso que eu quero, né? Vamos lá, 50, vamos botar ali um número, vamos trabalhar com o número. Cheguei nos 50, era o que eu queria, vamos supor, né? O paciente fala para a Nutri. Muda a dieta depois de conseguir o peso, ou não? Fica mudando sempre toda a consulta? Como é que funciona? Então, assim, vai depender do objetivo daquele paciente, né? Digamos que a gente está falando hoje sobre emagrecimento. Um paciente que está com emagrecimento, o primeiro passo é a gente corrigir a alimentação dele. Então, criar uma rotina, ter os horários certos para se alimentar, né? Fazer ele entender que a alimentação tem que entrar dentro da rotina dele,
né? Então eu tenho que ter o horário do meu café da manhã, eu tenho que ter o horário do meu almoço, se eu sinto fome de tarde, eu tenho que ter o horário do lanche também, né? Eu tenho que entender qual horário que o meu corpo precisa das frutas, né? E isso fazer com que vire realmente uma rotina, né? E com isso, então, a gente vai organizar toda a parte do cardápio e posteriormente, depois que ele já estar adaptado, aí sim a gente vai estar trabalhando mais especificamente as fases de emagrecimento, né? Então, sim, a dieta ela pode ter a necessidade de ser mudada mês a mês, né? Um paciente que deseja emagrecer por vários motivos, porque o corpo se adapta e a gente precisa estimular o corpo a emagrecer, né? Então, precisa mudar o tipo de estratégia que a gente está usando no momento, né? E outra coisa que acontece é a pessoa se sentir monótono. Entrar numa monotonia, então passou 30 dias ali com certos tipos de alimentos e ela quer renovar, ela quer outras opções. Enjoa, né? Exatamente, entrar numa monotonia, porque por mais que a gente faça um cardápio diversificado, as pessoas sempre têm as preferências, né? Então se tu coloca ali 5, 6 opções, por exemplo, no café da manhã, ela vai querer escolher mais 2, 3. Né? E aí daquelas 2, 3, chega um momento em que às vezes ela tá querendo outras coisas, né? Então por isso que o acompanhamento ele é importante. E fora que quanto mais a gente consegue diversificar os alimentos, mais a gente consegue impulsionar o emagrecimento. Porque por mais, por exemplo, que eu tenha um café da manhã saudável e ela goste ou essa pessoa goste todos os dias de consumir o mesmo alimento, esteja em balanço energético negativo para emagrecimento, sejam escolhas saudáveis, vai chegar no momento que se eu mudar aquela opção por outra, eu vou ter um resultado muito melhor. Legal, Nutri. E vamos dar algumas dicas aí então para quem não consultou ainda, né? Para consultar. Vamos dizer assim, a mãe que está em casa hoje e tem uma criança. Para a criança acredito que seja mais difícil para conseguir emagrecer, como a Nutri falou, tá mudando o cardápio, acredito que fica mais fácil de a criança se adaptar, ou não? Sim, com certeza. Acontece a mesma coisa em todas as fases da vida, né? A criança ainda tem aquele paladar mais infantil, né? Vai querer mais coisas doces, né? Então tem que ter ali uma variedade maior, tem que ter receitas criativas, né? Então tem que entrar realmente na rotina também da família, mas fazer com que essa criança sinta que está sendo bem alimentada, que está tendo, digamos, os desejos atendidos através da alimentação, mas também entenda que precisa de uma alimentação saudável para que realmente tenha não só uma criança que precisa de emagrecimento, né? Mas sim todas as necessidades atendidas. Legal, Nutri. E vamos agora para uma próxima pergunta que nós temos aqui. Quem mais procura o consultório para emagrecer hoje? O homem ou a mulher? A mulher é a campeã de procurar o tratamento nutricional, né? Existe sim muitos homens que procuram e eu até costumo dizer que aparentemente os homens que procuram são aqueles que realmente têm certeza do que querem. E eles normalmente são muito caprichosos em seguir a dieta quando procuram, né? Mas quem acaba procurando de fato é a mulher, porque ela acaba tendo aquele sentimento de autocuidado mesmo que precisa, né? Tem a preocupação maior com a saúde também, mas ela geralmente também busca, além disso, para si mesma, querer passar para a família, sabe? O cuidado com a própria família. Legal, porque se todo o conjunto familiar fazer, fica mais fácil também de seguir a dieta, né? Com certeza. Vai lá comer um hambúrguer na frente daquele fazendo dieta e vai judiar daquele lá também, né? Enfim, e vamos falar da gestação, né? Que é um tema assim, bem interessante, que a mulher ela engravidou, ela teve o filho e tem muitas mulheres que ficam com aquela barriguinha depois da gestação. Através da dieta, consegue eliminar? Então, assim, ó, isso é uma grande pergunta, né, que acaba surgindo, que mais é relacionada à gordura localizada, mas é muito comum acontecer de fato depois de uma gestação. Inclusive, é bem comum receber as mulheres no consultório e elas falarem o seguinte: eu quero resgatar o meu peso de antes da minha gestação. E às vezes são mulheres que os filhos já estão adultos, sabe? E ainda tem aquele sentimento de quero aquele peso anterior. A mulher, quando passa por uma gestação, o corpo dela muda e se transforma, né? Então, às vezes, essa é uma resposta que não tem como a gente dar
digamos assim, ter certeza se realmente o corpo dela vai poder voltar, né? Mas eu digo assim, questão de peso, mas lógico que questões estéticas, sim, é possível alcançar, e um peso saudável também, né? Então, aquela gordura localizada, às vezes, são erros que são cometidos na alimentação que acabam fazendo com que aquela gordura não saia, sabe? Então, sim, a gente tem estratégias para diminuir, tem atividade física para fazer, então vai precisar do acompanhamento de um profissional, também um educador físico, né? E, no caso, vai ter que ter também paciência. Acho que é o principal, né? Paciência. Porque a gente vê aí grandes artistas, né? Que ficaram lindas, grávidas, e daqui a pouco tomam com aquele tanquinho, né? Nossa, parece que foi mágica. Aí dizem, aquela fez plástica. Mas então é possível realmente ficar com o corpo desde que seja acompanhado com um profissional, né? E fazendo tudo certinho, né? Tem outras coisas que podem buscar também, alguns tratamentos estéticos também vão estar auxiliando, então assim, é um conjunto de coisas que acabam que vão trazer um resultado que realmente é esperado. Agora, a gente falou do emagrecimento na fase adulta ali, né, dos 30 anos, mas não é só emagrecer, né? Eu acho que é bom a gente falar qual o reflexo da boa alimentação para o nosso corpo. Vamos falar aí das comorbidades, né? Esse é um assunto bem importante, inclusive no momento que a gente está enfrentando uma pandemia, onde um dos maiores riscos acabam sendo as comorbidades, né? Uma pessoa que geralmente ali já passou dos 40 ou dos 50 e que não foi uma pessoa que cuidou muito bem da sua saúde, muito provavelmente vai aparecer em algum momento alguma comorbidade, né? E isso também pode aparecer numa pessoa mais jovem através de alguma alteração bioquímica, né? Um colesterol elevado, que são sinais de que esse corpo já está começando a sofrer, ou uma glicose que ela já está no limite, ou uma pessoa que já está pré-diabética, né? Então, essas comorbidades, elas sempre vão agravar o estado de saúde da pessoa e fazer com que ela se torne uma pessoa que esteja mais suscetível a algum evento, por exemplo, cardiovascular. Né? E geralmente essas comorbidades, elas estão sim associadas à obesidade, né? Então o gatilho inicial, vamos dizer assim, é a obesidade, ou aquela pessoa que tem um volume muito grande de gordura na região do abdômen, né? Que estão ali em contato com os órgãos e acabam, digamos, deixando um quadro mais agravado. Um corpo obeso não é só uma questão estética, né? Às vezes as pessoas lidam muito com uma questão estética, mas é um corpo que sim está sofrendo, né? Então a gente hoje lida muito também com as questões de buscar um corpo que seja padrão, mas um corpo que está em obesidade é um corpo que está sofrendo constantemente, né? E a gente quer o quê? Qualidade de vida sempre para esse paciente. É muito comum as pessoas chegarem no consultório e perguntar assim, Nutri, qual é o meu peso ideal? Né? As pessoas querem entrar dentro realmente de um padrão, quer saber o que é estipulado para ela naquela fase da vida. E sim, existe um cálculo que a gente faz, que a gente vai estar encontrando esse peso ideal. E é importante, inclusive, a gente fazer, mas eu sempre digo que o que é mais importante? É um peso que arremeta saúde e bem-estar, que essa pessoa esteja se sentindo bem com o peso e também, ao mesmo tempo, esteja com saúde. Né? Então, essa é a bandeira que a gente levanta. Não precisa de padrões, não precisa chegar realmente a um peso X, a não ser que você realmente queira, né? Mas o que a gente precisa buscar hoje é qualidade de vida. E essas comorbidades, então, elas são um alerta, né? Inclusive é para a gente tomar como um exemplo. E um corpo obeso, sim, ele sempre vai ter essa facilidade de trazer essas comorbidades para a gente, né? Por quê? Porque acaba aumentando constantemente a inflamação. E um corpo inflamado é um corpo doente. Então, Nutri, como a gente já citou anteriormente, né, não só o obeso também, né, mas a pessoa que tá magra, ela pode ser um candidato a ter uma diabetes, por exemplo, né, ter um colesterol, às vezes herdou, é familiar isso, da família, né, então desde jovem é interessante procurar o profissional, né. Aí eu pergunto para a Nutri, vamos supor assim, ó, como é que a Nutri trabalha o paciente? O paciente hoje está aqui constando quando pede exame para ver como é que tá, como é que é o trabalho da Nutri. Então, digamos que um paciente chegou e ele já tem uma diabetes, já tem um colesterol,
né? Qual é a conduta que a gente vai estar trabalhando? Tratar essas comorbidades, né? Muitas delas, elas são totalmente reversíveis, né? Por exemplo, algo que acontece muito é uma pessoa ter obesidade, né? E a gente pedir alguns exames bioquímicos ou então de imagem e perceber que essa pessoa tem uma esteatose hepática, que é aquela gordura no fígado. E daí a pessoa, opa, meu Deus, meu fígado está doente, né? E isso tudo por consequência de hábitos alimentares, de obesidade, né? E aí vem a dúvida, então eu estou condicionada a ser uma pessoa com esteatose hepática. Não, é totalmente reversível, né? Lógico, eu tô falando de uma esteatose que não é alcoólica, né? Tem dois tipos, tem a esteatose não alcoólica e a alcoólica. A não alcoólica é causada por hábitos alimentares. Então, geralmente, um paciente que ele já está com esse tipo de comorbidade, se ele entrar em um tratamento que vai ser específico para ele, de acordo com as necessidades, e emagrecer, muito provavelmente vai chegar um momento em que ele não vai ter mais essa gordura no fígado. E essa gordura no fígado que a Nutri tocou, geralmente é algum alimento industrializado, né? Sim, é uma alimentação rica em industrializados, é uma alimentação rica em gordura, é uma alimentação rica em açúcar, é aquela pessoa que toma refrigerante, é aquela pessoa que come muito carboidrato, aquela pessoa que não tem rotina alimentar e normalmente tem muita quantidade de gordura na região do abdômen. Nossa, interessante. Vamos dar uma olhadinha, ver se a gente tem alguma pergunta aí do pessoal na internet. Nós temos uma pergunta então aqui para Nutri. Como combater a ansiedade relacionada à nutrição? Então, é muito comum a gente receber pessoas com um quadro de ansiedade no consultório. E a ansiedade, ela faz com que a pessoa normalmente coma mais, tenha mais apetite, né? Então, ela fica mais ansiosa e acaba buscando outras alternativas alimentares, né? Então, isso acaba sendo muito comum, né? Então, o primeiro passo é a gente reconhecer, né? Eu sou uma pessoa ansiosa, então eu preciso me tratar. Esse tratamento, ele pode ser, sim, através da alimentação, ou através do uso de fitoterápicos, de prescrições que a gente vai estar associando a esse cardápio, ou ele pode também precisar de ajuda de um psicólogo, de um psiquiatra, ou seja, uma pessoa ansiosa, para ela conseguir organizar a vida dela, seja na parte da alimentação ou no que for, ela precisa tratar. E quando é que vamos falar da comida, né? Já que a ansiedade na nutrição, a gente observa que a gente está ansiosa quando a gente procura o açúcar? Sim, pode ser também, né? Por exemplo, as pessoas que têm um quadro de ansiedade, às vezes é comum elas terem uma baixa de um hormônio que se chama serotonina. E esse hormônio, quando ele baixa, ele naturalmente faz com que a gente sinta vontade de comer doces ou chocolate, né? Existem alimentos que eles têm essa fonte, aliás, que eles têm um precursor para a produção desse hormônio que se chama triptofano, por exemplo, banana tem, grão de bico tem, semente de abóbora tem, né? Então são esses tipos de alimento, inclusive, que a gente vai estar incluindo no cardápio de uma pessoa que tem um quadro de ansiedade, para que ela consiga ter uma produção melhor desse hormônio, né, serotonina, e conseguir modular melhor essa ansiedade. Então, através de uma boa alimentação, eu consigo saciar essa minha ansiedade de forma, vamos dizer assim, com qualidade. Por exemplo, eu não preciso pegar o açúcar em si. A gente encontra esse açúcar que ele precisa, como esse componente. O nosso corpo acaba dando esse sinal de uma forma fisiológica e as pessoas, parte delas, a grande maioria, sente sim vontade de comer doces. Ou simplesmente ter uma superalimentação, né? Então, o primeiro passo é entender que precisa passar por aquilo. Né? Então, tem que ter força de vontade e modular esse paladar. Né? Modulando o paladar, a gente vai perceber que gradativamente essa vontade ela vai diminuindo e o nosso autocontrole ele vai aumentando também. Né? Então, a pessoa ela tem que estar ciente de que é um processo que vai ter que passar. Interessante, porque às vezes a pessoa fica o dia inteiro sem comer, consegue se controlar porque está naquela rotina do dia a dia. E chega à noite, aí devora a geladeira. Tudo, exatamente. É bem comum. Inclusive, assim, isso acontece bastante. A pessoa passa ali muitas horas sem comer, porque tá trabalhando, porque tá com demanda. E aí, na hora que relaxa,
e aí, digamos, chegou em casa e é de noite, aí o corpo lembra que não comeu, que tá com fome, aí vem aquele sentimento, meu Deus, mas eu não comi quase nada hoje, então eu tenho o direito de comer muito agora, né? E aí, geralmente, quando a gente tá com muita fome, a gente não consegue selecionar muito bem o alimento que a gente quer, aí vem as vontades, né? Ah, não, mas a minha fome hoje é de pizza, a minha fome hoje é de hambúrguer, a minha fome é de chocolate, né? Então, a gente cria expectativas na nossa mente, né? Quando a gente consegue seguir uma rotina alimentar melhor ao longo do dia, a gente vai distribuindo os nutrientes que a gente precisa ao longo do nosso dia. Essa ansiedade que as pessoas sentem de noite, ou então essa vontade de comer a mais, ela diminui bastante, tá? E, inclusive, assim, ó, pessoas que têm o hábito de comer muito à noite, não se alimentar bem durante o dia, são aquelas pessoas que também de manhã geralmente não têm fome. Aí elas se perguntam, por que eu não tenho fome de manhã? Porque comeu tanto à noite que ainda o processo digestivo está funcionando. Então, aí vem assim, não, mas não precisa colocar café da manhã. Na consulta diz, não precisa colocar café da manhã para mim, porque eu não tenho fome de manhã. Aí a gente regula todo o cardápio da pessoa, aí ela volta dizendo assim, mas agora eu tenho fome de manhã. Educou o organismo, né? Isso. Educou o organismo. E eu acho que também a rotina, vai ser feita a dieta conforme a rotina da pessoa, né? Se ela acorda às 6 da manhã, ela tem que comer alguma coisa e assim vai, né? Isso, perfeitamente. Nós temos uma outra pergunta aqui. Poderia falar um pouco sobre o jejum intermitente? As pessoas às vezes fazem, né? Isso, o jejum intermitente é uma estratégia nutricional que a gente usa para colher alguns benefícios, né? Um dos benefícios acaba sim sendo o emagrecimento. Tem pessoas que fazem o jejum intermitente durante um período da vida, sei lá, 2 meses, 3 meses, e colhem os seus resultados. E tem pessoas que são adeptas ao jejum, né? Que passam ali como uma prática de vida mesmo, né? Cada pessoa vai ter que ser avaliada para saber se de fato pode fazer o jejum intermitente. Não são todas as pessoas que podem fazer, né? Então a gente avalia o paciente para ver quantos dias na semana que ele pode fazer esse jejum, de quantas horas que vai ser o jejum, calcular muito bem o que vai estar dentro dessa janela de alimentação, qual é o tipo de jejum, se ele vai estar fazendo um jejum calórico ou um jejum metabólico, né? Então é algo que no momento é falado muito, que inclusive se é espalhada muitas informações, mas é algo de fato também que não existe uma fórmula fechada para se seguir e é feito de acordo com a individualidade de cada um. Esse jejum intermitente geralmente é pessoas acima de 30 anos que fazem, né? Pessoas jovens não fazem. É mais esportistas também que fazem? Qual perfil de pessoa que procura no consultório e quer fazer esse tipo de dieta? É muito comum para pessoas que buscam emagrecimento, que às vezes já chegam e pedem, né? Ou a gente insere a conduta em alguma das fases do emagrecimento, né? Não vejo muito questões de idade, sabe? De fazer. De fato, às vezes uma pessoa que passou dos 30, às vezes pela necessidade ou pela praticidade da estratégia, acaba optando por seguir. Legal, Nutri. Vamos ver se a gente tem mais algumas perguntas, então, do nosso público. Aqui, a nutricionista pode auxiliar no tratamento de pessoas com dores na coluna? Pode sim, tá? A dor na coluna, geralmente, ela é ou uma inflamação, né? E essa inflamação, ela é causada, pode ter, digamos, multifatores, né? E um dos fatores pode ser a própria inflamação através da alimentação. Então, pessoas que sofrem de dores crônicas, dores nas articulações, pessoas que, por exemplo, que têm fibromialgia também, quando a gente trata através da alimentação, a gente percebe uma grande melhora na dor, né? Nossa! Exatamente, a gente coloca uma alimentação que a gente chama de alimentação anti-inflamatória e rica em antioxidantes. E usando a suplementação correta, junto com a alimentação, a gente consegue muita melhora. Nossa, então, porque nós vamos dizer assim, ó, hoje a procura por pessoas aqui no consultório, né, com dores na coluna é gigantesca. E para aliviar, então, essa dor, é interessante aliar, né, junto com um profissional de ortopedia, a nutricionista. Então, você que está nos assistindo, conhece alguém que tem dor na coluna, recomenda a nutricionista Tamara Pedroso aqui na Horta Imagem.
Até porque também muitas vezes uma pessoa que tem dores assim é causada também pelo excesso de peso, né? Então acaba passando por tratamentos medicamentosos que vão estar sim auxiliando, né, esse quadro de dor, mas e teria um sucesso muito maior se realmente seguisse um estilo de vida diferente. Porque não é só tomar o medicamento, eu acho que fazer a redução, né, a reeducação alimentar, né, e fazer atividade física também, ó, fisioterapia que o médico recomendar, alinhado com a alimentação, né? Então é isso. Temos mais algumas perguntas? Não temos. Você que está nos assistindo, né, convide mais alguém a participar. Tem alguma dúvida, pode colocar aí no YouTube, no nosso Instagram, e pra gente perguntar aqui pra Nutri. Nutri, enquanto a gente também tem algo mais para perguntar, qual é a dica que a Nutri dá para as pessoas assim, ó, não só dos 30, né? Eu quero viver mais. Porque tem gente que fala assim, eu vou praticar atividade física, vou fazer academia porque eu quero chegar aos 90, né, com qualidade. Porque se a gente faz uma alimentação saudável hoje, com certeza a gente vai evitar desenvolver ou até mesmo melhorar, vamos supor, uma glicose. Se eu tenho uma glicose alta, com uma educação alimentar, talvez eu nem precise mais tomar a medicação e nem a insulina, que muitas pessoas tomam, né? Sim. Agora há pouco você falou, né, Francine, que muitas pessoas acabam tendo a diabetes, acabam tendo um colesterol elevado porque é um fator genético, né? E de fato o fator genético ele existe sim, mas ele não é algo determinante na tua vida, ele só vai aparecer realmente se tu ativar os gatilhos, né? E esses gatilhos eles só são ativados por nossa culpa mesmo, pela forma que a gente vive, né? Então o que hoje a gente tem que buscar é a simplicidade. A gente tem que entender que para que a gente tenha qualidade de vida, a gente precisa de um conjunto de ações muito simples. E esse conjunto de ações simples é o que eu costumo chamar de pilares de qualidade de vida. Né? Pilares são o que sustenta a gente. Né? Então, o que sustenta e que vai se tornar realmente um pilar na nossa vida e que vai levar qualidade de vida? É uma boa alimentação, é praticar exercício físico, é beber bastante água, é ter bastante horas de sono por noite, dependendo da pessoa, fica ali entre 7 e 8 horas de sono por noite. Ter momentos ao ar livre, ter momentos de lazer, se expor ao sol, respirar um ar puro, né? Ter aquele momento de confiança, né? Entender que a gente precisa do lado espiritual, do lado emocional fortalecidos, porque se a gente não tiver o emocional e o espiritual muito bem, no pilar bem forte, ele vai desestabilizar os outros pilares também, né? É o que a gente estava falando, uma pessoa ansiosa tem um lado emocional dela que não está legal, né? E às vezes isso afeta o trabalho, afeta a vida em casa, afeta a alimentação, né? Então a gente tem que buscar realmente essa simplicidade, esses pilares, deixar eles muito bem firmados para que a gente consiga construir algo muito sólido na nossa vida. E aí ter também, né, vamos por assim, uma imunidade boa, né, querendo ou não, hoje a gente tá aí com o coronavírus, né, e outras doenças também. Exatamente. Enfim, a gente fica com imunidade e evita pegar também essas doenças, né? Tudo isso que eu falei, esses pilares, eles vão, todos eles, sem exceção, eles vão ajudar a aumentar a nossa imunidade. O que a gente come, o que a gente faz, está totalmente associado ao como o nosso corpo responde. Né? Então, sim, tudo isso acaba sendo importante, inclusive, para nossa imunidade. E aí a gente não fica gripado, não pega nenhuma... Exatamente, vai ser uma consequência. Você vai fazer, digamos, seguir esses pilares que são simples, e a consequência vai ser o emagrecimento, vai ser a vida saudável, vai ser se sentir bem, e vai ser ter essa boa imunidade também. Porque é o que a gente diz assim, ó, deixar de comer o industrializado e comer comida de verdade, Comida de verdade. Porque hoje, assim, é claro que é muito mais fácil, às vezes, eu pegar um miojo, colocar lá na panela, do que eu pegar e fazer um prato com verdura, uma carne, né? E vamos lá, uns grãos de bico. Um prato de verdade, De verdade. Né?
É o que a gente estava falando no início. Uma pessoa que ela quer buscar uma alimentação mais saudável, ela sim vai poder optar por uma alimentação simples, mas de qualquer forma, ela vai ter que dedicar tempo para isso. Ela tem que estar ciente de que sim, precisa tirar um tempo de alguma outra coisa e colocar ali para que realmente consiga fazer com que isso flua, né? Eu sempre costumo dizer para quem diz, eu não tenho tempo, então tire tempo de alguma coisa que não é tão importante e coloque isso no lugar, porque isso é com certeza decisivo na sua vida. E também, né, Nutri, vamos deixar claro aqui, tem muita gente que faz um monstro, né? Ai, agora eu não vou poder mais comer chocolate. Agora eu não vou poder mais tomar aquele refrizinho. Ou, comer aquele hambúrguer. Eu acho que, não sei, a Nutri responde aí, será que dá pra gente fazer a dieta e também tem alguns momentos que a gente possa consumir isso pra não ser tão difícil de ter essa qualidade de vida com a alimentação? Exatamente, assim, o que vai construir a nossa qualidade de vida, a nossa saúde, a nossa imunidade é a constância daquilo que a gente faz, né? Então, se eu busco bastante alimentação saudável, eu vou estar colhendo esse resultado. Mas se esporadicamente eu quero consumir algum alimento que eu sei que não é saudável, isso não vai ser decisivo na minha vida, não é essa exceção que vai mandar na minha vida. O que vai mandar são as minhas decisões repetidas, aquilo que eu faço no meu dia a dia. Então, tá aí, pessoal, não precisa ficar com medo que a Nutri também não vai cortar tudo de uma vez só, né? Então, a gente tá chegando a mais fim a uma live, né? Quero pedir então pra Nutri deixar uma mensagem para quem tá nos assistindo. Então, como eu falei anteriormente, eu acho que o que a gente tem que buscar de fato é a simplicidade na nossa vida, né? Se hoje você está enfrentando uma dificuldade para perda de peso, ou se você não se sente bem com o seu corpo, ou se tem alguma dúvida em relação à sua alimentação, ou tem alguma comorbidade, busque realmente tratamento, não fique sofrendo. Às vezes a gente pensa que a gente tem autonomia total sobre tudo que a gente faz, mas a gente precisa contar com a ajuda de alguém que cuide da gente, né? Então, além da alimentação, também entenda que para sua qualidade de vida é super importante os outros pilares: água, luz solar, né, ar puro, fazer atividade física, ter o lado emocional e espiritual bem resolvido também. Então, quero agradecer a participação da Nutri aqui na nossa live. Eu que agradeço. E você que nos assistiu, né, nos acompanhou, nós agradecemos aí a sua participação. Esperamos vocês para a próxima live, que será semana que vem, na quarta-feira, tá? Nós vamos ter 2 convidados, fiquem ligados aí durante a semana, a gente vai estar informando quem são os nossos convidados e qual o tema que a gente vai estar abordando. Então, nosso muito obrigado e até a próxima live.